Excelentíssimo senhor Presidente da República, José Sarney. Excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal, Humberto Lucena. Excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Rafael Maia. Senhores membros da mesa da Assembleia Nacional Constituinte, eminente relator Bernardo Cabral, precaros chefes do Poder Legislativo de nações amigas, insignes embaixadores, saudados do decano Dom Carlos Furno, excelentíssimos senhores ministros de Estado, excelentíssimos senhores governadores de Estado, excelentíssimos senhores presidentes de Assembleias Legislativas, dignos líderes partidários, autoridades civis, militares e religiosas, registrando o comparecimento do cardeal Dom José Freire Falcão, arcebispo de Brasília, de Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente da CNBB. Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão, e é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. Bem-aventurados os que chegam. Não nos desencaminhamos na longa marcha. Não nos desmoralizamos capitulando ante pressões aliciadoras e comprometedoras. Não desertamos. Não caímos no caminho. Alguns a fatalidade derrubou. Virgílio Távora, Anair Ferreira, Fábio Lucena, Antônio Farias, Norberto Suantes, pronunciamos seus nomes queridos com saudade e orgulho. Cumpriram com o seu dever. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos
Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Assinalarei algumas marcas da Constituição que passará a comandar esta grande nação. A primeira é a coragem. A coragem é a matéria-prima da civilização. Sem ela, o dever e as instituições perecem. Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Sem ela, não haveria a cruz, nem os evangelhos. A Assembleia Nacional Constituinte rompeu contra o establishment, investiu contra a inércia, desafiou tabus. Não ouviu o refrão saudosista do velho do Restelo no genial canto de Camões. Suportou a ira e perigosa campanha mercenária dos que se atreveram na tentativa de aviltar legisladores em guardas de suas burras abarrotadas com o ouro de seus privilégios e das especulações. Foi a audácia inovadora, a arquitetura da Constituinte, recusando anteprojeto forâneo ou de elaboração interna. O enorme esforço é dimensionado pelas 61.020 emendas, além de 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas, que foram apresentadas, publicadas, distribuídas, relatadas e votadas no longo trajeto das subcomissões à redação final. A participação foi também pela presença, pois diariamente cerca de 10.000 postulantes franquearam, livremente, as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento na procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como o caramujo, guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. A Constituição é caracteristicamente o Estatuto do Homem. É sua marca de fábrica. O inimigo mortal do homem é a miséria. Não há pior discriminação do que a miséria. O Estado de Direito consectário da igualdade não pode conviver com o estado de miséria. Mais miserável do que os miseráveis é a sociedade que não acaba com a miséria.
Tipograficamente, é hierarquizada a precedência e preeminência do homem, colocando-o no umbral da Constituição e catalogando-lhe o número não superado, só no artigo 5º, de 77 incisos e 104 dispositivos. Não lhe bastou, porém, defendê-lo contra os abusos originários do Estado e de outras procedências. Introduziu o homem no Estado, fazendo-o credor de direitos e serviços, cobráveis inclusive com o mandato de junção. Tem substância popular e cristã o título que a consagra, a Constituição Cidadã. Vivenciados e originários dos estados e municípios, os constituintes haveriam de ser fiéis à federação. Exemplarmente o foram. No Brasil, desde o Império, o Estado ultraja a geografia. Espantoso despautério, o Estado contra o país, quando o país é a geografia, a base física da nação, portanto, do Estado. É elementar. Não existe Estado sem país, nem país sem geografia. Esta antinomia é fator de nosso atraso e de muitos dos nossos problemas, pois somos um arquipélago social, econômico, ambiental e de costumes, não uma ilha. A civilização e a grandeza do Brasil percorreram rotas centrífugas e não centrípetas. Os bandeirantes não ficaram arranhando o litoral como caranguejos, na imagem pitoresca mais exata de Frei Vicente do Salvador. Cavalgaram os rios e marcharam para o oeste e para a história na conquista de um continente. Foi também indômita vocação federativa que inspirou o gênio do presidente Juscelino Kubitschek. Que plantou Brasília longe do mar, no coração do sertão, como a capital da interiorização e da integração. A federação é a unidade na desigualdade, é a coesão pela autonomia das províncias. Comprimidas pelo centralismo, há o perigo de serem empurradas para a secessão. É a irmandade entre as regiões, para que não se rompa o elo. As mais prósperas devem colaborar com as menos desenvolvidas. Enquanto houver Norte e Nordeste fracos, não haverá na União Estado forte, pois fraco é o Brasil. As necessidades básicas do homem estão nos estados e nos municípios. Neles deve estar o dinheiro para atendê-las. A federação é a governabilidade. A governabilidade da nação passa pela governabilidade dos estados e dos municípios. O desgoverno, filho da penúria de recursos, acende a ira popular. Quem invade primeiro os espaços municipais, arranca as grades dos palácios e acabará chegando à rampa do Palácio Planalto. A Constituição reabilitou a federação ao alocar recursos ponderáveis às unidades regionais e locais, bem como a arbitrar competência tributária para lastrear-lhes a independência financeira. Democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos, e não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os favorecimentos e os privilégios. Se a democracia é o governo da lei, não só elaborá-la, mas também para cumpri-la, são governo o executivo e o legislativo. O legislativo brasileiro investiu-se das competências dos parlamentos contemporâneos. É axiomático que muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só. O governo associativo e gregário é mais apto do que o solitário. Eis outro imperativo de governabilidade: a coparticipação e a corresponsabilidade. Cabe a indagação: instituiu-se no Brasil o tricameralismo ou fortaleceu-se o unicameralismo com as numerosas e fundamentais atribuições cometidas ao Congresso Nacional? A resposta virá pela boca do tempo. Faço votos
para que essa regência trina prove bem. Nós, os legisladores, ampliamos nossos deveres. Teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência, a inépcia. Soma-se a nossa atividade ordinária bastante dilatada a edição de 56 leis complementares e 314 leis ordinárias. Não esquecemos que, na ausência da lei complementar, os cidadãos poderão ter o provimento suplementar pelo mandato de injunção. A confiabilidade do Congresso Nacional permita que repita, pois tem pertinência, o slogan: vamos votar, vamos votar. Que integra o folclore de nossa prática constituinte é produzido até em horas de diversão e em programas humorísticos. Tem significado de diagnóstico a Constituição ter alargado o exercício da democracia em participativa, além de representativa, é o clarim da soberania popular e direta, tocando no umbral da Constituição, para ordenar o avanço no campo das necessidades sociais. O povo passou a ter a iniciativa de leis. Mais do que isso, o povo é o superlegislador, habilitado a rejeitar pelo referendo projetos aprovados pelo Parlamento. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Pela Constituição, os cidadãos são poderosos e vigilantes agentes da fiscalização através do mandato de segurança coletivo, do direito de receber informações dos órgãos públicos, da prerrogativa de petição aos poderes públicos em defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso do poder, da obtenção de certidões para a defesa de direitos, da ação popular que pode ser proposta por qualquer cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, isento de custas judiciais, da fiscalização das contas dos municípios por parte do contribuinte. Podem peticionar, reclamar, representar ou apresentar queixas junto às comissões das casas do Congresso Nacional. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato são partes legítimas e poderão denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Da União, do Estado e do município, a gratuidade facilita a efetividade desta fiscalização. A exposição panorâmica da lei fundamental que hoje passa a reger a nação permite conceituá-la sinoticamente como a Constituição Coragem, a Constituição Cidadã, a Constituição Federativa, a Constituição Representativa e Participativa, a Constituição do Governo Síntese Executivo Legislativo, a Constituição Fiscalizadora. Não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria reformável. Ela própria, com humildade e realismo, admite ser emendada até por maioria mais acessível dentro de 5 anos. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. Recorde-se, alvissareiramente, que o Brasil é o 5º país a implantar o Instituto Moderno da Seguridade, com a integração de ações relativas à saúde, à previdência e assistência social, assim como a universalidade dos benefícios para os que contribuam ou não, além de beneficiar 11 milhões de aposentados expoliados em seus proventos.
É consagrador o testemunho da ONU de que nenhuma outra carta do mundo tenha dedicado mais espaço ao meio ambiente do que a que vamos promulgar. Senhor Presidente José Sarney, Vossa Excelência cumpriu exemplarmente o compromisso do saudoso, do grande Tancredo Neves, e também de Vossa Excelência, e da Aliança Democrática, de convocar a Assembleia Nacional Constituinte. A emenda constitucional número 26 teve a origem e mensagem do governo de Vossa Excelência, vinculando Vossa Excelência à efeméride que hoje a nação celebra. Nossa homenagem ao presidente do Senado, senador Humberto Lucena, atuante na Constituição, pelo seu trabalho, seu talento e pela colaboração fraterna da casa que representa. Senhor ministro Rafael Maia, presidente do Supremo Tribunal Federal, saúdo o Poder Judiciário na pessoa austera e modelar de Vossa Excelência. O imperativo de Muda Brasil, desafio de nossa geração, não se processará sem o consequente Muda Justiça, que se instrumentalizou na Carta Magna com a valiosa contribuição do poder chefiado por Vossa Excelência. Cumprimento o eminente ministro do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves, que em histórica sessão instalou em 1º de fevereiro de 1987 a Assembleia Nacional Constituinte. Registro a homogeneidade e o desempenho admirável e solidário de seus altos deveres por parte dos dignos membros da mesa diretória, condôminos imprescindíveis de minha presidência. O relator Bernardo Cabral foi capaz, flexível para o entendimento, mas irremovível nas posições de defesa dos interesses do país. O louvor da nação aplaudirá sua vida pública. Os relatores adjuntos, José Fogaça, Conde Reis e Adolfo Oliveira, prestaram colaboração unanimemente enaltecida. Nossa palavra de sincero e profundo louvor ao mestre da língua portuguesa, professor Celso Cunha, por sua colaboração para a escorreita redação do texto. O Brasil agradece pela minha voz a honrosa presença dos prestigiosos dignatários do Poder Legislativo do continente americano, de Portugal, da Espanha, de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Príncipe e Cabo Verde. As nossas saudações entusiasmadas. Os senhores governadores de Estado e presidentes da Assembleia Legislativa dão realce singular a esta solenidade histórica. Os líderes foram ao vestibular da Constituinte, suas reuniões pela manhã e pela madrugada, com autores de emendas e interessados, disciplinaram, agilizaram e qualificaram as decisões do plenário. Os anais guardarão seus nomes e sua benemérita faina. Cumprimento as autoridades civis, eclesiásticas e militares, integrados estes com seus chefes na missão que cumpre com decisão de prestigiar a estabilidade democrática. Nossas congratulações à imprensa, ao rádio e à televisão. Viram tudo, ouviram o que quiseram, tiveram acesso desimpedido às dependências e documentos da Constituinte. Nosso reconhecimento, tanto pela divulgação como pelas críticas, que documentam a absoluta liberdade de imprensa neste país. Testemunho a coadjuvação diuturna e esclarecida dos funcionários e assessores, abraçando-os nas pessoas de seus excepcionais chefes, Paulo Afonso Martins e Ademar Sabino. Agora, companheiros constituintes,
conversemos pela última vez, companheiras e companheiros constituintes. A atuação das mulheres nesta casa foi de tal teor que, pela edificante força do exemplo, aumentará a representação feminina nas futuras eleições. Agradeço a colaboração dos funcionários do Senado e da gráfica do Prodasem. Agradeço aos constituintes a eleição como seu presidente. E agradeço o convívio alegre, civilizado e motivador. Quanto a mim, cumpriu-se o magistério do filósofo. O segredo da felicidade é fazer do seu dever o seu prazer. Todos os dias, meus amigos constituintes, todos os dias, quando divisava na chegada ao Congresso, a concha côncava da Câmara, rogando as bênçãos do céu, e convexa do Senado, ouvindo as súplicas da terra. A alegria inundava o meu coração. Era, vendo o Congresso, como se visse a aurora, o mar, o canto do rio, ouvir os passarinhos. Sentei-me ininterruptamente 9.000 horas nesta cadeira, em 320 sessões, gerando até interpretações divertidas pela não saída para lugares biologicamente exigíveis. Somadas, as das sessões foram 17 horas diárias de labor, também no gabinete e na residência, incluídos sábados, domingos e feriados. Político, sou caçador de nuvens. Já fui caçado por tempestades. Uma delas, benfazeja, me colocou no topo desta montanha de sonho e de glória. Tive mais do que pedi. Cheguei mais longe do que mereço. Que o bem que os constituintes me fizeram frutifique em paz, êxito e alegria para cada um deles. Adeus, meus irmãos. É despedida definitiva, sem o desejo de retorno. Nosso desejo é o da nação. Que este plenário não abrigue outra Assembleia Nacional Constituinte. Porque antes da Constituinte, a ditadura já teria trancado as portas desta casa. Autoridades constituintes, senhoras e senhores, a sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou antagonismo do Estado. O Estado era Tordesilhas. Rebelada, a sociedade empurrou as fronteiras do Brasil, criando uma das maiores geografias do mundo. O Estado, encarnado na metrópole, resignara-se ante a invasão holandesa no Nordeste. A sociedade restaurou nossa integridade territorial com a insurreição nativa de Tabocas e Guararapes, sob a liderança de André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e João Fernandes Vieira, que cunhou a frase da preeminência da sociedade sobre o Estado: desobedecer a El Rei para servir a El Rei. O Estado capitulou na entrega do Acre. A sociedade retomou com as foices, os machados e os punhos de Plácido de Castro e dos seus seringueiros. O Estado prendeu e exilou. A sociedade, com Teotônio Vilela, pela anistia, libertou e repatriou.
A sociedade foi o Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Declaro encerrado os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte da República Federativa do Brasil. Convido os presentes para que prestigiem a reunião que vamos ter e uma recepção no Salão Negro, aqui do Congresso Nacional. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.